Então, galera, agora nós vamos falar um pouco sobre os vasos arteriais, o que a gente chama de grandes vasos, certo? Para a gente realmente continuar entendendo esses grandes vasos. Claro que quando a gente fala de grandes vasos, talvez o principal vaso que venha na sua cabeça é a aorta, né? A aorta, ela é o principal vaso do corpo, certo? Quando a gente fala de aorta, lembre que a aorta ela é uma artéria, né? E a artéria, nesse caso, saída do ventrículo esquerdo, ela vai se dirigir a toda a circulação sistêmica. Então, esse sangue oxigenado, cheio de oxigênio, ele tem que jogar para sua cabeça, para seus pés, para seu braço, para seu fígado, para seu rim, certo? Então, é a partir da aorta que nasce tudo isso, e inclusive para o próprio coração, como a gente fala, através dos vasos coronários, certo? Então, tudo vem da aorta. A aorta, obviamente, né? A sua grande parte, ela é o que a gente chama de porção torácica, certo? Porção torácica. A gente tem a própria aorta torácica, que depois que perfura o diafragma, agora se torna a aorta abdominal, certo? Então, o trajeto da aorta, ela se origina ali mais ou menos, é, o que a gente chama de aorta torácica, mais ou menos T3, T4, né? Onde continua com uma aorta descendente. Isso aqui primeiro, calma lá, vamos entender melhor isso aqui primeiro, né? Para ficar mais claro para vocês. A aorta, ela nasce do ventrículo esquerdo, certo? E quando ela nasce de verdade, ela nasce a partir de T4, certo? Que é a eminência dos grandes vasos. Lembre desse termo, eminência dos grandes vasos. Primeira porção dela é uma porção que a gente chama de porção ascendente aórtica, certo? É uma porção que sobe. Ela sobe, por isso que a gente chama ela de ascendente, certo? Logo em seguida, ela se torna um cajado aórtico e descende com uma aorta torácica ou aorta descendente. Por isso que nesse slide aqui está aqui, ó. Onde é que nasce essa aorta torácica? A partir de T3. Ela sim que é a partir de T3, que ela sobe um pouco para depois descender. Por isso que a eminência dos grandes vasos é em T4, o nascimento da aorta ascendente é em T4, mas essa aorta, agora, quando ela começa a se tornar torácica, de fato, ela começa a partir de T3. E por que torácica, Diogo? Lembre sempre, é ascendente, cajado e a aorta torácica, certo? Que é o que a gente chama de porção descendente, né? Então, seria mais ou menos o que a gente está escrito aqui, ó. Em azul seria menos até um pouco isso, a ascendente, toda essa porção, uma parte da azul amarela é cajado, e aí sim já vem porção torácica, ou também chamada de aorta descendente, tá? Descendo na direção oblíqua hacia abaixo, adentro e ligeiramente hacia adelante, por que que ela faz? Olha como ela funciona. Primeiro, ela se dirige praticamente, parece que um pouco para frente, certo? Um pouco para frente. Depois, ela vai se dirigindo para baixo e para trás, certo? E para trás. Que é assim que é o nascimento aórtico, certo? O nascimento aórtico. Beleza. Para vocês entenderem melhor, olha assim. Aqui, nessa porção, o que a gente chama de. Aqui, ó, aqui seria a tráquea, e a tráquea se divide nessa região, essa região da divisão entre os brônquios, que seria aqui, um vai para a porção direita do pulmão, outro para a porção esquerda, a gente chama de carina. A carina traqueal, por um lado, ela nasce o bronco fuente direito e bronco fuente esquerdo, certo? Nessa região, da região do broncos fonte, da região da carina, também é região de eminência dos grandes vasos. Então fica atento a essa região tem muita coisa importante, certo? Beleza. Logo em seguida, gente, o que vocês têm que entender é que nessa própria região da eminência dos grandes vasos, a gente vai ter aqui, ó, isso de verde, o que é a aorta torácica ou descendente, certo? Aqui a gente teria uma parte já da aorta do seu cajado, certo? Que está errado aqui, ó, é o cajado aórtico. E antes vem a aorta ascendente, que é o que estaria uma parte de azul, cajado. Por que que está errado? Olha só. Porque vocês têm que entender que é da região do cajado que nasce as grandes distribuições aórticas, que é a região da subclávia e a região carótida, certo? Ou seja, os vasos carotídeos e os vasos subclávios. Por isso que tem que entender melhor isso aqui. Ela não nasce da aorta ascendente, como está aqui pintado de amarelo.
certo? Ela nasce do cajado aórtico. Isso tem que estar claro para vocês, certo? Está claro. Depois eu vou até ver para os meninos corrigir isso aqui. Então, isso aqui, ela sobe cajado. O cajado é da porção do cajado que nasce os grandes vasos para o queixo e para o membro superior, certo? Então, por isso que a gente faz essa correção aqui. Ó. Beleza, maravilha. Agora, subiu, fez cajado, descendeu a aórtica torácica, o que, que vocês têm que saber? Olha o que ela tem relação direta. Ó. Olha como é importante isso aqui. Ó. Pela frente dela, eu vou ter o pedículo pulmonar esquerdo. Vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo a região do pulmão. Além disso, eu tenho o neumogástrico. A gente falou isso lá em laringe. O neumogástrico, ele recorre por debaixo da aorta, gente. A gente sabe isso já. Especialmente a região do cajado, certo? E por que que você está falando de neumogástrico, então, sendo a região do cajado? Porque dele passa do cajado e, desce, e sobe aqui, ou seja, a relação direta com ele aqui, ó, certo? Depois, o esôfago está lá atrás, é esse aqui, ó, de vermelhinho. Ó, o esôfago. Ele está aqui, certo? Então, ela está pela frente de tudo isso. E depois, o fundo de saco pleural interaórtico esofágico. O que que é isso, gente? Isso aqui é o que a gente chama de fundo de saco de Haller, certo? O fundo de saco de Haller, ele é uma porção que adere o coração à parede torácica, certo? Posterior, principalmente. Porque o coração não pode ficar todo solto, ele tem que ficar uma parte presa para ele conseguir uma parte movimentar e a outra ficar fixa. Então, aqui na frente movimenta e lá atrás fica fixo. Ó. É como se fosse assim, certo? Beleza. Por outro lado, por detrás dessa aorta, ó, o que a gente tem, ó. Coluna vertebral, obviamente, que a gente está bem posterior aqui, aqui seria a coluna, certo? Coluna. Beleza? A gente tem a vena ácigos, a gente vai ter uma aula só sobre vena ácigos, e o conduto torácico, a gente também vai ter uma aula só sobre conduto torácico, certo? E que são vasos, a vena ácigos é um vaso, é realmente uma vena, e o conduto torácico é um vaso linfático, certo? É um vaso linfático, muito importante aí, a gente vai entender isso melhor. Mas, por enquanto, vai gravando e depois a gente vai. Essas aulas vão se elucidando, gente, à medida que o conteúdo vai avançando. Porque aí você pode relacionar melhor o que você está aprendendo naquele momento, certo? E à esquerda, a gente tem a pleura esquerda, porque o pulmão ele está pegado aqui, ó, certo? Aqui o pulmão está pegado aqui, por isso que a pleura é uma capa que recobre o pulmão, certo? E para a direita, a gente tem parte dos corpos vertebrales. Por quê? Porque a aorta, ela nasce, quando ela sobe, ela vai se fazendo posterior e se dirige à esquerda dos corpos vertebrales. Ela se apoia sobre os corpos vertebrales, mas para a esquerda. Por isso que à direita dela estaria os corpos vertebrales. Eu sempre digo, gente, olha só. Deus é muito inteligente quando ele criou a gente, certo? Quando você vê grandes vasos, porções muito importantes do corpo, elas geralmente estão cobertas por algo que é mais potente ou mais forte que ela. No caso, a aorta, o grande protetor da aorta é os corpos vertebrales, certo? A coluna. A coluna é muito difícil de quebrar uma coluna. Você tem que ser uma fratura de alta energia, certo? Tem que ser uma pancada forte, certo? Então, por isso. Assim como a própria parede torácica, que é uma parede forte também. Não é qualquer coisa que quebra um tórax, né? Exceto que seja uma pessoa já velha, anciana, tal, que já está mais debilitada, certo? Beleza. Uma outra coisa que se pergunta em prova, quais são as ramas que se dá à aorta torácica, especialmente as bronquiales. Por que a bronquial, Diogo? A bronquial ela é que vai para a região do pulmão, certo? O que a gente chama de ramas esofágicas, certo? Aqui, ó, artéria esofágica, certo? O que a gente chama de ramas mediastínicas. O que, que a gente chama de rama mediastínica? É que vai para o mediastino posterior, a gente ainda vai entender melhor o mediastino. E as artérias intercostales. Isso aqui são muito importantes, olha elas aqui. Ó. As intercostales, ela faz parte do que a gente chama parixa costal. Então, isso também é um ponto importante, porque olha só como as intercostales elas são importantes. Ó. Olha como elas estão aqui. Ó. Elas estão sempre no borde inferior das costichas, ó certo? Então você sabe que você encontra elas ali no borde inferior das coxixas, certo? Beleza. Aqui mais um pouco ó, do que seria todos esses aspectos aqui, ó, no ponto 10, que é isso aqui, ó como ela se dirige para a região intercostal. Ela vai se dirigir para cá, para se dirigir à região da parixa. Por outro lado, o que a gente chama de artérias para a região
intercostal também aqui, ó, como aqui seria mais ou menos o nascimento dos corpos vertebrais e a região entre as costichas, ó. Aqui também vão nascendo a região intercostal. E por outro lado, o que a gente vê que existem vasos da aorta que vão se dirigir à região dos brônquios, por isso que são as artérias bronquiais. Apesar de ser um preparado bem difícil, nunca vi cobrar essas artérias em prova, certo? Nem parcial, nem final. Mas tá aí, né, para vocês. E, obviamente, né, a gente falou dessas ramas da aorta torácica, mas fique bem atento, porque às vezes o livro separa em o que seria ramas viscerais, que vão para o que seriam os órgãos, especialmente o bronco, que seria o pulmão, né, e a sua pleura, esôfago, certo? Especialmente a porção média esofágica. Vocês vão entender por que isso quando a gente estudar esôfago. Região do mediastino e região do pericárdio, que faz parte do coração. É a, é a capa que recobre o coração. E depois a gente tem a região parietal, que seria as paredes, né? Paredes intercostais, subcostais e diafragmáticas, tá? Beleza. Aqui uma mnemotécnicazinha para vocês lembrarem das ramas dela, né? Ou seja, esses brônquios me interessam, que seria das esofágicas médias, bronquiales, mediastínicas e intercostais, certo? E, e esses detalhes a mais sobre isso aqui, não precisa muito saber não, tá? Não precisa tanto saber não. Eu boto aqui para vocês darem uma lida, mas não tem que estar tão atento a isso não. É mais que nada saber como é essas ramas, ou quais são essas ramas, tá? Quando a gente for falar de cada uma delas, vocês vão entender por quê, tá bom?